semana passada nós começamos a estudar, como nós já comentamos, né? Ídolos do coração. E a semana passada a gente deu uma pincelada, né? Bem superficial, né? Bem pouco, né? Bem pouco, né? Bem pouco, né, Eline? E a partir de hoje a gente vai começar a se... Pelo menos a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais, né? A gente não somos especialistas, mas Deus sempre coloca em nossos corações o desejo dele, né? Hoje a gente vai tratar realmente de alguns ídolos do coração. E para a gente entrar no assunto, vamos ler um pouquinho Isaías 44, de 9 a 20. É um texto um pouquinho longo, mas necessário para a gente iniciar o assunto. Isaías 44, de 9 a 20. Diz assim: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa sede e se desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite um santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Texto, acho que bem esclarecedor, né, Leline? Super objetivo. Dá Claro, pra gente né? entender do que ele está falando. Objetivo e direto, né? Não tem muito que a gente explicar, né? Mas
para a gente entender um pouquinho mais, né? O ser humano hoje, né? Ele tem, não hoje, né? Desde lá, se a gente voltar lá em Moisés, né? Quando Moisés foi para o monte lá, Deus falou para Moisés, ó, vem aqui, você vai ficar 40 dias, avisa o povo. O que o povo fez quando viu que Moisés estava demorando? Começou, se rebeliou, né? Vamos dizer assim, né, Liliane? Se rebeliou. Aí chegou para irmão de Moisés, o Arão, e começou a pressionar ele, né? Falou, cadê o Moisés? Moisés está demorando, ele não vai voltar mais. A necessidade de ter alguma coisa. De ter alguma coisa, né? E aí, o que foi que Arão fez junto com o povo? Fez um bezerro de ouro. Ou seja, um ídolo. Um ídolo, né? Um ídolo. Fez o bezerro de ouro. Marcelo, sabe uma coisa curiosa que quando eu ouvi essa expressão a primeira vez, né? Ídolos do coração, eu achei super legal, sensacional essa expressão, né? Eu ouvi essa expressão já faz um tempinho, na primeira igreja que a minha irmã mais velha congregava lá em Valinhos. E aí eu achei muito legal tal. E aí na época, na minha imaturidade, eu pensei assim, esse tema ídolos do coração não é tema para crente. É um tema que se vai falar para as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Por quê? Na minha ganância, eu imaginei, o que eu associei? Ídolos, como que a gente leu no texto, como imagens, né? E o Brasil não está como um dos países mais idólatras, como a Roma, como, né, a Grécia, que tem vários ídolos. Nós não temos tanto, então não tinha necessidade, embora seja um tema super legal, eu não imaginava que era para a gente. Até que um dia eu passei num lugar e vi um livro que era de uma escritora, era uma mulher. E eu não lembro o nome dela porque tinha um sobrenome bem difícil. E o nome do livro era Ídolos do Coração. E embaixo tinha um prefácio, eu acho que seria isso, dizendo assim, esse livro é exclusivo para o cristão. Então, se você é cristão, leia esse livro. Aí eu pensei, eu estava pensando que não era para crente. Daí agora ela vem e diz que é só... Algo de errado não estava certo. E aí eu fui compreender o que era ídolo do coração. Que não tinha tudo a ver com as imagens, né, que também são ídolos. Mas dentro do cristão, o que estava ocupando o meu coração. E a partir de então, eu comecei a ficar mais atenta com as coisas que ocupavam o meu coração. É interessante, né, isso que você falou, Leline, porque realmente, né, a gente tem essa tendência, né, de pensar, se a gente for para pensar aqui no Brasil, né, como a Leline falou, vamos pensar na região norte, lá no Amazonas. É comum os barqueiros, né, lá ter aquela carranca, né, que é, entre nós, horrível, né? Tem umas imagens de carranca, né, que eles colocam lá não sei, eu se nem sei o que na, é carranca. na proa ou na polpa, sei lá, não entendo de barco, mas na frente do barco, vai, lá, bem na frente do barco, sei lá se é proa, se é polpa, sei lá, eu não, enfim, na frente do barco, vai, põe bem na frente do barco, né, para quê? Para, segundo, né, a crença deles, os costumes dele, aquilo ali, aquela carranca, aquela coisa feia no meu, para mim, tá? Não estou colocando aqui, não estou. Eles têm lá a crença deles, é feio para dedéu aquele negócio lá, né? Uns dentão, um cabeção, um negócio meio desproporcional. Mas aquilo lá é para proteger a navegação deles, dos espíritos, seja lá o que for, né? Enfim, a gente lá no norte. Aí, Leline, a gente faz isso, vamos trazer aqui para o sudeste, Campinas, Parque Itajaí, IPI não, né? Como o pastor fala, não, IPI não, lá do... A IPB, brincadeira. Né? Para a gente trazer para nós. Quais são os ídolos que estão no nosso coração? Porque a gente sabe que não é simplesmente
O ídolo pode ser algo físico, a imagem, o vaso, né? Pode ser o que tem ocupado o seu coração. Marcelo, posso ler Pode. uma referência que eu peguei de ídolo na internet, no dicionário? Diga lá. São duas expressões, né? Aham. Uma que é comum, né? Imagem, que é objeto de culto e representa uma divindade. Primeira, né, significado de ídolo. Agora a segunda, que é o que você falou. Pessoa, que é objeto de grande paixão ou admiração. Pessoa, circunstância, não só objeto, situação, né? Que serve de paixão e de admiração pela gente, né? Por nós mesmos. Exatamente, né? E pegando, a gente voltar lá no Moisés, né? Na história lá do Arão, né? Arão foi lá, o povo queria, porque queria, né? Pressionando ele pegou e falou, tá bom, vocês querem isso? Então, tragam lá o ouro e eu vou colocar. Foi lá, fez. Aí Moisés desce do monte. Quando Moisés vê aquilo lá, ele se irrita, né, com o povo, fica irritado e chega. Primeira coisa que ele faz: ô, meu irmão, Arão, vem aqui. O que foi que você fez? Aí Arão, né, muito esperto, não né? foi eu, foi o né, povo. Muito esperto, né? O que ele fala? Meu irmão, eu não fiz nada. Você sabe como é que o povo é tendencioso, né, para o mal. Ele não, né? Foi ele que fez, né? Aí, primeira desculpa dele, né? Aí, qual foi a justificativa dele? Eu joguei o ouro lá no fogo e saiu esse bezerro. Como se o ouro tivesse vontade própria, né? Fosse lá, né, por osmose, sei lá por quê, ele foi lá e não teve mãozinha de ninguém lá para formar, né, para fazer. Então, o ser humano tem essa, eu não fiz nada, aconteceu. Mas não, meu irmão, começa a cultivar no coração ali aquela vontade, aquele desejo, e começa a fazer a troca. É aí que é o perigo, né? A gente começa a trocar a presença de Deus no nosso coração por objetos, por profissões, pessoas, sentimentos, instrumentos, bens materiais, seja casa, carro, começa a admirar pessoas, achar que aquela pessoa... Gente, não estou dizendo aqui que então eu não posso gostar de uma pessoa que eu sigo. Não é isso que eu estou dizendo. Quando essas ações começam a interferir no nosso relacionamento com Deus, aí que a coisa começa a ficar complicada. Eu acho que quando a gente tem a dificuldade de dar a Deus a centralidade da nossa vida, essas coisas vão começar a aparecer, né? E aí eu vou precisar, como povo, de justificativas para aquelas minhas ações, né? Quando eu fiquei pensando, né, na minha vida, a gente vai estudar e aí eu começo a confrontar a minha vida primeiro, né? O que nesse momento tem ocupado o meu coração a ponto de ser o meu primeiro pensamento do dia, sabe? Quando a primeira vez que eu ouvi essa expressão lá, eu estudei um pouco, né, dei uma lida no livro, e eu ficava assim, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça quando eu acordar é sobre a vontade de Deus. E aí, durante algum tempo, quando eu acordava, eu pensava assim, sempre, as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida hoje cedo. Glória a Deus. Eu fui passando. Com o passar dos dias, vinha acontecendo as coisas, as situações corriqueiras da vida, e eu já não pensava Os problemas mais. começam Os meus problemas. E daí eu lembrava, nossa, eu não estou mais pensando que quando eu acordo de manhã, as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida. Tem outra coisa que está ocupando o meu coração. E aí, sabe o que eu compreendi? Que eu precisava identificar quais eram os ídolos da minha vida. Quais eram os ídolos? O que estava naquele momento
tirando toda a minha atenção. E aí, Marcelo, se você me permitir, vai lá. Diga, senão vai. tudo bem. Vai em frente. Só para a gente quebrar o gelo, porque eu acho que uma reunião, uma escola dominical muito produtiva é quando o pessoal participa, que daí dá o verdadeiro sentido do talk show, né? Eu acho o máximo quando eu tô lá e tá todo mundo conversando. Então, gostaria que, por favor, Gi, eu sei que você gosta de falar, que vocês falem. Tem que jogar para alguém, né? Vai lá. Se tá aqui, ela joga para mim. Então, Tá certo. agora eu tô com o microfone, eu posso, né? Quais alguns ídolos que vocês identificam? O que pode ser um potencial ídolo? Eu achei que o Tiago fosse falar, ele entrou assim tão obstinado. Falei, uau! Não, se não quiser, vem aqui, Tiago. Fala, não, o Tiago está trabalhando, ele está trabalhando, brincadeira. Eu temos duas pessoas. Vou começar aqui para ajudar, depois vou para o pastor Gerson, depois quem mais? Alguém levantou a mão aí? A Margarita. Margarita. Eu acho que é assim, igual a Leline falou, a correria do dia a dia, tipo, eu já acordo pensando sobre o que eu tenho que fazer. É interessante isso porque eu tenho me policiado bastante para não levantar da minha cama sem antes fazer a minha devocional. Por quê? Porque se eu levantar da minha cama, né, do meu quarto, do meu ambiente, eu sei que outras coisas vão dominar o meu dia, o meu espaço, por conta da correria mesmo que a gente tem. A gente já acorda trabalhando, eu costumo falar isso, né? Que a gente já acorda trabalhando. Então, eu tento me policiar, e o dia que eu perco hora, por qualquer motivo, para mim é muito triste. Eu fico extremamente deprimida e culpada durante todo o dia. Ou seja, dormiu até acordar, né? E perdeu uma hora, né? E eu não posso. E às vezes nem é dormir até acordar. Então, tipo, eu tenho que me programar para levantar às 6h30, 7 horas, dormir até 7h30. Nossa, para mim já acabou. Sabe, já tô atrasada. Que luxo, a Camila dorme até 7h30. Até 7h30? As vantagens de trabalhar em casa. Home office. Então, são coisas que, assim, sabe? Mas são prioridades. E aí a gente acaba, tem dia que é mais difícil, sim, mas quanto eu tenho me esforçado para isso, né? Achei interessante o tema, né? Eu não estava acompanhando diretamente os assuntos, né? E achei muito interessante o assunto, o tema, né? E me fez a refletir uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Os irmãos sabem perfeitamente que eu não ligo para carro, né? Eu fiquei um tempão aí com carro. Eu me lembro até que um pastor amigo falou: escuta, você não liga para carro, não? Você podia ter um carro melhor, fica com esse carro mais velho aí, não sei o que lá. Eu falei, carro para mim é instrumento de trabalho, né? Não me preocupo com isso. Mas em março desse ano eu resolvi trocar o carro. Aí comprei um carro novo, né? Aí a Lucy pôs até um apelido no carro, né? O apelido do carro é Samambaia, porque diz que não sai da garagem. Mas ela falava isso porque na igreja eu vinha com o carro, mas na chácara eu não ia, por causa lá do terreno irregular, né? Tá bom, continuei assim. Esse final de semana eu resolvi vir na chácara com o carro, né? Com todo o cuidado, né? Ali na rua, devagarzinho e tal, né? Aí entrei dentro da chácara, pois na hora que eu fui estacionar, eu não bati o carro numa árvore lá e amassei o carro. Né? Então, aí pensando nesse assunto, né? Fala como que é interessante, né? Como que às vezes uma coisa nova, nem é tão importante assim, mas de repente começa a se tornar uma coisa importante, que não deveria ser, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de ídolos do coração, porque de repente você começa a valorizar uma coisa que você não valorizava antes e começa aquilo ser mais importante do que outras coisas, né? Então, importante isso. Sim. Um ídolo do coração, analisando minha vida, por exemplo, quando eu acordo, eu quero saber se meus filhos estão bem, se há alguma mensagem no WhatsApp pedindo alguma coisa. Então, em lugar de pensar em Deus e que eu estou viva, que amanheci, né? Eu estou em pé, deitada.
o primeiro que toco é a vida dos meus filhos. Eu quero saber se há alguma mensagem importante que eu tenha que agir. Então, aí tem um ídolo do coração, que é o amor de mãe para os filhos. Deveria ser primeiro me dedicar a Deus, agradecer a vida, agradecer pelos filhos também, e depois ver as mensagens. E isso aqui, novo nas nossas mãos, que são os celulares, e não são programas, os celulares e as possibilidades que temos de saber do mundo, do que passa no Brasil, pode se convertir num ídolo. Querer saber das notícias primeiro, querer saber da família primeiro. E muitos outros ídolos que nós, como mulheres, podemos ter. Por exemplo, gostar... Eu já não, porque estou velhinha. Mas quando era mais moça, eu queria ter um brinco, eu queria ter uma correntinha. Essas coisas, de repente, se a gente não cuida, se transformam em ídolos. Né? Se deixa para trás algumas coisas para obter objetos que para você são importantes, mas se analisa bem, não. A dona Margarita falou duas coisas que, inclusive, até o texto tinha separado aqui para a gente. Que a família, embora seja uma instrução divina, a família pode se tornar um ídolo do coração. Né? Quando o Otton nasceu, meu primeiro filho, eu não conseguia pensar em outra coisa, em outro a fazer, a não ser o Otton. Né? Pode se tornar um ídolo. A vaidade, né? O fato de eu querer o tempo todo estar com adereços e cuidar, a vaidade pode ser um ídolo do coração. A gente começa como você já falou, né, Leline, a centralidade, né? A gente passa essa centralidade das coisas palpáveis, né? Vamos dizer assim, né? Seja como o pastor Gerson falou, né? O carro, a casa, a família, o trabalho. O que é que tem no centro do nosso coração? A gente tem que tomar cuidado com isso. Como você falou, né? Você passou, tá certo que é filho, a gente sabe quem é pai, quem é mãe, a gente faz qualquer coisa para o filho, né? Mas quando isso passa a ser algo que interfere na comunhão do ser humano, da própria família ali, com Deus, isso passa a ser perigoso. Porque a gente passa a substituir. Exatamente, Leline, esse que é o problema. A substituição, né? A gente passa a colocar, né? Como se a gente tivesse ali duas situações, né? A gente passar a tirar Deus da centralidade e passa a colocar as coisas terrenas no coração. Aí a coisa começa a complicar. Grace. Oi, bom dia. Bom dia. Eu lembrei do texto de Mateus 6:21 que fala, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente coloca mais valor, né? Ali vai estar o seu coração. Né? Então, eu acho que assim, é tudo que a gente prioriza, tudo que a gente valoriza mais. Né? Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, ali estará o nosso coração. Mas se a gente colocar as outras coisas, ali também vai estar. Né? Então, eu acho que a internet hoje é algo que a gente coloca muito, né? Às vezes coisas importantes, mas se for mais importante do que Deus, nosso coração vai estar ali. Né? Então, eu acho que é tudo que a gente coloca na frente de Deus, né? Ou Deus na frente de tudo. Exatamente. É interessante, né, Lilice, esse ponto que a Grace colocou da internet, né? Somos reféns da internet. Eu achei interessante. Eu não sou muito ligado nesse negócio de celular, de coisa, né? Eu troco o celular quando o bicho realmente para de funcionar, né? E a Adriana falou, você tem que comprar um celular novo, você tem que trocar. Eu falei, não vou trocar, eu não uso só para ligação. Para que eu vou? Mas aí, eu fui lá, enfim,
ela foi lá, comprou o celular, falou, agora você tem que trocar, não tem jeito, já comprou, bom, agora não tem jeito, agora tem que trocar, né? E o celular que ela veio lá na hora que eu fui fazer a instalação, a gente começa a fuçar, né? E aí, achei uma função muito interessante. E eu acredito que todos os celulares têm essa função. Eu não vou lembrar agora, não vou pegar, mas depois eu coloco lá no IPizando. Que é o quê? Quanto tempo... Você deve conhecer, o pessoal deve... Quanto fiquei tempo... assustada com isso. Eu fui lá e olhei, né? Aí, tudo bem, né? Que tem a coisa lá por causa do trabalho, tem... Mas ele começa ele faz lá uma estatística, é isso, né? Tiago, peraí, deixa eu pedir aqui ajuda. É estatística, sei lá como é que chama. Depois você... De quanto tempo você utiliza cada aplicativo. Aí eu fui lá olhar, né? Aí tem lá, realmente por causa... É aquilo que você falou, né? A gente assusta. Por quê? O WhatsApp estava lá, sei lá, 8 horas. Tudo bem, tem a questão do trabalho, mas aí começou. Instagram. TikTok. Não, isso, eu nem tenho instalado. Eu nem tenho instalado o TikTok. Mas Facebook, todos os aplicativos. Tinder. Não, Marcela não tem Sei Tinder. Lá, não tenho. Né? Glória a Deus por isso. Não tenho. Aí começou. E aí, a gente começa... Aí eu comecei a ficar interessado e curioso, né? Falei, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. E ele vai, no dia, na semana, no mês, ele começa até lá. Eu fui clicando lá e vai abrindo quanto tempo você passa. Irmãos, e aí tem uma JFA. Já ouviu falar nisso? É a Bíblia. No aplicativo aí. É o aplicativo, né? JFA, que é o aplicativo da Bíblia no celular que a gente tem. Sabe quantas... Gente, estou falando no meu caso, tá? Na minha estatística lá. Sabe quanto tempo diário apareceu o meu lá? Da Bíblia? Da Bíblia. Quanto? Que eu vou ver se o seu ganha do meu. Gente, eu não vou falar porque eu vou ficar com vergonha. Mas, não, vou falar assim. 1 hora na semana. Vocês acharam que eu fosse falar por dia, né? Marcelo, o meu apareceu assim, ó. Ele começa a avisar, né? Aí esses dias eu estava na célula e estava perto de alguém, foi uma vergonha. O aplicativo subiu assim, Leline, você não lê mais a Bíblia? Um ponto de interrogação. Aí eu vou desinstalar. Melhor tirar esse negócio, né? Melhor tirar isso, né? Irmãos, depois, olhem lá. Eu não sei, é que a gente vai curioso. Olha não, gente. Só para vocês terem, eu acho que é interessante para ver o que nós temos colocado, trazendo aqui para esse tema, né, que a gente está aqui, né? O que é que tem sido mais importante no nosso dia a dia? Como a Camila falou, né? Se ela sair do quarto, ela se perde, né? Antes de fazer lá a devocional dela, de fazer a oração, O que é que tem controlado o nosso dia a dia? Marcelo, eu achei sensacional esse exemplo que você deu do celular e desse aplicativo que mostra, porque eu melhorei no dia que eu vi esse aplicativo. E não é aplicativo, não, é uma função, né? É uma função, é uma isso. função. Já vem, no meu celular pelo menos já veio. Sei lá como é. Eu não instalei, ele já veio. E isso foi bom, porque eu comecei a ficar atenta. Meu Deus, olha o que eu estou fazendo com o meu dia. Olha a minha administração de tempo, né? Mas sabe o que é mais importante? É que a gente consegue ver que qualquer coisa pode ser o potencial ídolo. O que pode ser um ídolo? Qualquer coisa pode ser um ídolo. Olha que interessante o Marcelo conseguir identificar isso. Uma vez, em 2011, eu adoro dar exemplos porque eu acho que traz o que a gente está vivendo.
Em 2011, uma autora chamada Colleen, ela lançou um livro chamado A Maldição do Tigre. Na época, né, foi muito, é um best-seller, tinha vários livros, ele era bem grosso. Eu comecei a ler o livro, né, eu adoro fantasia, aí eu comecei a ler o livro, e aí demorou um pouquinho para sair os outros. Então, assim, eu fiquei um tempão, alguns meses da minha vida, só lendo o livro. E assim, ó, eu acordava desesperada para poder dar o horário do meu almoço, que era o horário que eu ia poder ler o livro. Eu chegava em casa e eu não queria fazer janta, eu precisava ler um capítulo, né, do livro. E quando eu ia dormir, eu ficava assim pensando como é que eles vão fazer para sair daquela situação? Sair daquela situação. Eu precisava ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer, né, para aquele... E aí até que um dia triste para mim é que o livro chegou ao fim. Eu tinha lido os 4. Acabou. E sabe o que aconteceu? Um vazio no meu coração tão grande, uma tristeza tão grande, porque parecia que todas as minhas energias eu tinha concentrado naquilo, e a minha felicidade estava ali, e já tinha acabado a história. E aquele vazio tomou conta, né, do meu coração. E já não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Eu lembro que eu fiquei tão triste que eu conversei com uma amiga, né? Falei, eu estou tão depressiva, tão angustiada, porque acabou o livro. E eu acho que o verdadeiro casal era eu e o livro, né? E parece que a gente não tinha ficado juntos no final. E estava triste para mim. E daí ela respondeu assim, vai ler a Bíblia, Leline. Falei assim, nossa, é bom ter amigo que te confia. Que fala a né? verdade, né? Amigo de E eu verdade. fiquei Confronta, pensando, né? meu Deus, olha a idolatria. Olha o tipo de... Não estava adorando um santo, não estava adorando um carro, mas aquele momento, aquela relação, era uma idolatria, porque eu nem lembro se eu orei durante aqueles meses que eu ficava focada no livro. Então, tudo pode ser um potencial ídolo na minha vida. A minha família, o meu ministério. Já conheceu gente assim? Que o ministério era tão grande que a vontade de fazer o ministério crescer tinha tomado o lugar de Deus na vida das pessoas? Eu tenho um pastor, não vou falar o nome dele não, porque alguns de vocês conhecem. Eu estava fazendo um atendimento com ele, né, na época da faculdade, e aí ele me contou, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre as coisas que estavam ocupando os nossos corações. Ele falou assim, lá na minha igreja, uma igreja grande, Sim. tem um pastor que ele é muito bom quando ele vai pregar. Então, assim, se a gente anuncia nas redes sociais que esse pastor vai, a igreja lota. Então, a gente guarda ele para poder chamar em dias festivos, né, e é muito legal. Só que, assim, o pessoal chega mais cedo, aí fica todo mundo convidando ele para ir almoçar, e ele fica lá agradecendo todo mundo, né? No final é bem bacana. Só que esse pastor, eu tenho notado que ultimamente ele chega, o culto já começou, ele faz a pregação dele e ele vai embora, né? E eu fui falar com ele, falar, pastor, é o seguinte, acaba ficando meio que desconfortável, as pessoas querem ver o senhor, né? E o senhor chega, o senhor prega e vai embora. E aí? Ele falou o seguinte, sabe por que eu tenho feito isso? Porque a vaidade está muito grande. Eu não estou mais gostando de pregar porque eu estou falando do amor de Deus. É porque eu sou bom em pregar. E quando eu prego, as pessoas sempre vêm me elogiar. E aquilo estava me inflamando. Aquilo estava me fazendo mal. Então, você me perdoa, não é com a sua igreja. Mas enquanto eu não tratar isso na minha vida, eu não vou receber o elogio das pessoas. Eu estou tentando diminuir, desacelerar, porque essa vaidade está tomando conta do meu coração de uma forma que daqui a pouco vocês vão chegar no céu e o pastor que vocês tanto amam não vai estar lá. Então, assim, o ministério, que parece que não, pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. É interessante isso que você colocou, né, Lelina? Porque a gente, o ídolo, né, coloca ali um falso sentimento, né? Faz pensar que a pessoa não pode ser feliz sem aquilo, sem a presença dele, como você falou, né? Você ali com o livro, né? Lendo ali, querendo ajudar, né? Achando, e isso é o ser humano, é o ser humano. Não se esqueça que nós somos falhos. O ser humano, né, tem essa tendência, né, de achar que, não, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu quero ajudar, Só que muitas vezes nós, cristãos, estamos trocando, dando prioridade a outras coisas.
E o inimigo é muito sutil, astuto, sagaz e outros adjetivos que vocês queiram colocar aí, né? Camila. Eu ouvi aqui assim, sabe? Assim, aqui, ó. Uma pessoa de um outro... Assim. O amigo do seu amigo que quer perguntar, Sim, né? o amigo do meu amigo Entendi. que falou que eu quero... Não, eu só disse que os ídolos, eles começam, na maioria das vezes, pequenos. E daqui a pouco eles vão tomando proporções maiores no nosso coração. E que se a gente não toma cuidado, a gente está muito longe. E é muito fácil disso acontecer, não é difícil não. Sim. Muito fácil da gente estar bem longe de Deus. Essa semana eu fui visitar uma pessoa e isso foi tão claro assim, e eu alertei a respeito, falei a respeito. Mas a pessoa decidiu achar que está tudo ok. E aí, no final da conversa, eu disse assim, daqui 2 meses a gente vai conversar de novo e você vai ver qual a situação que você vai estar. Então, com essa pessoa, mas para mim também, se a gente não se policiar, se a gente não ler a Bíblia, gastar tempo lendo a Bíblia com os nossos filhos, gente, daqui a pouquinho, outro dia eu estava falando nisso, as nossas crianças, a maioria deles já não sabem mais procurar os versículos na Bíblia de papel, né? Sim. E daqui a pouco as coisas vão estar piores do que já estão. Daqui a pouquinho. E se a gente não buscar a Deus de verdade na nossa casa, não é que não, lá na nossa casa, as coisas vão ficar piores do que já estão, né? É os ídolos, é aquilo que eu estou dando lugar na minha vida e deixando entrar para a minha família, né? Sim. Deixa eu aproveitar o gancho Vai lá, do Dilson. Paulinho. O exemplo que a Leline deu é muito interessante, do livro, né? Ela começou a ler o livro e ela ficou interessadíssima e ficou com vontade de acabar a história, acabar o livro e saber o que vai acontecer e se frustrou. A Bíblia é fonte de vida, não é isso? Uhum. Se a gente pegar a Bíblia como um livro e começar a ler a Bíblia, não tem como você não ser transformado, não tem como você não ser abençoado. E a Bíblia tem histórias fascinantes. Livro de Reis, a gente começa a ler um monte de coisa. José, Josué, Moisés. Tem histórias que a gente começa a ler, se você ler com atenção, com foco, você vai ficar igual a Leline. Você quer saber o que vai acontecer no final da história. Só que diferente dela, você vai estar totalmente alimentado, né? Porque a Bíblia é fonte de vida. E a Bíblia você pode repetir, porque a história vai falar diferente com você nas outras vezes. É interessante, até a Camila vem aqui, é interessante quando a gente passa a ler a Bíblia, né, a gente vai lendo a Bíblia, só para, assim, isso que o Adilson falou ali, né, a curiosidade, né, vai lá ver quando Salomão construiu o templo. Gente, os detalhes da construção do templo. Eu comecei assim, os irmãos sabem que eu gosto de mexer com madeira, vou lá, é passatempo. Mas aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, né? Se hoje tivesse as mesmas madeiras que foram utilizadas lá, aí, eu estou falando tá, irmãos? Aí eu começo a viajar, né? Falo, poxa vida, né? Eu podia ter um pouquinho de cipreste que ele usou lá só para né? De ter porque e a glamurosidade no templo dele é admirada até nos dias de hoje. Como é que tinha? Eu queria cedro. Lá o cedro, o carvalho. Falei, gente, podia ter um pouquinho só aqui no Brasil do carvalho que foi usado. Mas a gente começa a pensar, né? Poxa vida, mas como é que eles conseguiam, né, fazer
né? Tudo bem, com todas as máquinas que eu tenho lá, eu falei, eu mal consigo fazer, os caras tinham que fazer na mão. Na mão, né? Então, assim, é interessante, é curioso. E a gente, é o que você falou, né, Lina? A gente vai, depois volta, né? Aí quando a gente lê a segunda vez, a gente já entende algo diferente na terceira e é muito interessante, irmãos. Pastor. Uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante, acho que nós cristãos, porque alguma coisa, vocês estavam falando em sutilezas, em coisas pequenas, eu acho que uma coisa que atrapalha muito nós crentes é a religiosidade. Por quê? Porque é muito fácil você se envolver com a religiosidade e achar que está servindo a Deus pela religiosidade. Então, por exemplo, eu venho na igreja, eu participo dos eventos da igreja, participo dos trabalhos da igreja. Então, no meu coração, eu sinto que eu estou agradando a Deus, que eu estou fazendo as coisas. Mas eu não leio a Bíblia, eu não tenho comunhão com Deus, eu não oro como devia, eu não faço jejum, eu não faço as coisas que me aproximam de Deus, né? Sim. E aí eu, de uma certa forma, eu estou trocando a minha relação com Deus, a minha importância que eu dou para Deus, com as coisas que são importantes também, mas não é prioritário. É muito mais importante a minha relação com Deus do que essas outras coisas. E muitas vezes nós cristãos nos satisfazemos com isso. A gente precisa tomar muita atenção nisso, né? Prioridade a nossa relação com Deus, aquilo que me leva mais perto de Deus. Sim, com certeza. A religiosidade, eu acho que ela é uma das coisas que está muito presente na história do cristianismo. A gente consegue ver um monte... O próprio povo do passado, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, o quanto eles estavam ligados à religiosidade e não necessariamente a Cristo. E isso pega muito nos dias de hoje. Eu conheço algumas pessoas que são pessoas maravilhosas e elas ficam tão presas à religiosidade e é tão triste porque eu vejo que elas não têm liberdade para fazer coisas pequenas, coisas até que poderiam dar um certo conforto, por exemplo, comer um churrasquinho, né? Porque eu estou presa a algum tipo de religiosidade que não me deixa comer uma carne. E esse tipo de ídolo, ele me traz a falsa segurança de que eu estou no controle. E daí fica ainda mais difícil, porque quando você está no controle da situação, é fácil, né? E ele me traz essa falsa sensação, né? De estar no controle. Camila? Não? É interessante porque a gente falou vários, né? Então a gente tem, como você falou, né? O pastor que vai lá, prega, né? Ou seja, começar a ambição pela fama, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque começou a incomodar ele, né? Todo mundo ia, mas ele se sentiu, e só que às vezes o ser humano não tem a mesma Talvez a gente não consigamos reconhecer, né? Exatamente, né? O pessoal gosta de me ver, gosta de... Quer dizer, seja no trabalho, a pessoa... você é isso, você é aquilo. E aquilo ali começa a te inflamar, né? Vai te enchendo. E você vai achando que é o bonzão. Até que chega uma hora, né? A hora que quebra lá, dá uma falseada, aí você vê que você não é nada, né? Eu já falei aqui, no trabalho também, muitas vezes a gente troca o trabalho pelas as coisas de Deus, né? Eu já falei aqui, já falei para o Adilson, falei, o meu trabalho está me consumindo e eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer, eu não vou dar conta. Falei, Adilson, você precisa... Só que daí a gente para pensar, mas peraí, o que é mais importante? Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, irmãos. Não é isso, hein? Não é isso. Se a gente não trabalhar, a gente também não vive, né? A gente não vive. Mas, o que é mais importante? Deus que me deu o trabalho? Ou o trabalho é mais importante que o meu Deus? Quando você fala assim, né? O que é mais importante? O trabalho ou Deus que me deu o trabalho?
é aquela coisa do nós passamos a servir a criatura ao invés do Criador. Então, eu passo a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E quando eu passo a adorar, eu passo também a servir. Já viu gente que é escravo do trabalho, que é escravo do dinheiro, né? Peraí que eu... Puxa lá, pega o fiozinho de novo. O fio da meada lá. Eu acho que assim, um dos ídolos que o texto tinha mencionado era o trabalho, né? Sabe Sim. por quê? As pessoas acham... Já viu gente falando assim, eu adoro trabalhar, eu adoro produzir. Eu também, né? Amo produzir, amo trabalhar. Mas eu sou viciado no trabalho. Já viu? Eu sou viciado. Gente, me perdoa, mas se eu pudesse, eu não trabalhava, não. Eu não quero trabalhar mais, não. Já estou na idade aposentada. Seria ótimo, né? Mas assim, eu escuto muita gente falar, eu sou viciado no trabalho, eu adoro trabalhar. Como se fosse uma qualidade, não deixa de ser, né, um adjetivo, sim, mas como se fosse algo muito bom, uma dádiva. E não é. O vício no trabalho vai me tornar escravo daquilo. A busca pelo dinheiro... Tudo isso, a ambição, a vaidade, o trabalho vai me tornar escravo. E eu não consigo servir a dois senhores. Eu não consigo servir ao trabalho e também servir a Deus, né? Eu trabalho porque eu sou obrigada. Não, tá certo. Gente, é assim, ó. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto de fazer... Mas você faz um monte de coisa. Apesar de muitos acharem, você é maluco. Você é apaixonado por fazer... Quem é que gosta de mexer com imposto no Brasil? O Marcelo. Só o Marcelo. Exatamente. Gente, eu sou apaixonado. Por quê? Nunca é a mesma coisa. Todo dia tem um negócio novo. Tá certo que daqui a pouco eu já estou quase pendurando a chuteira, mas tudo bem. Né? Mas eu gosto... Foi aprovada a nova reforma tributária, eu gosto de fazer isso. Só que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado até que ponto eu devo me envolver de uma forma que isso não venha a interferir na relação, na busca de Deus. Muitos aqui sabem que trabalhei muitos anos numa usina. Gente, eu saía de casa 4:30 da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. Olha a rotina. Não era em Campinas, era fora. Então, eu tinha que rodar 600, 700 quilômetros todo dia, ia, voltava. Quer dizer, qual é o tempo que eu tinha para Deus? E para você também. Para a família. Né? E isso acabou interferindo no casamento. Quer dizer, até que chegou uma hora e falou, não, chega, para. Aí, tirou o pé. Tirei o pé. E isso foi bom para mim, para a saúde. Quer dizer, a gente tem que ter dinheiro não é tudo. Como eu falei, Deus dá o trabalho, Ele sabe Ele sabe qual é a nossa necessidade, Ele sabe o que é que a gente precisa, mas também Ele quer a nossa obediência com Ele. Ele sabe disso, Ele entende tudo isso, mas Ele também quer a nossa obediência. Se a gente tiver e entender a gente ter a intimidade com Deus, a gente acordar de manhã, agradecer, buscar o entendimento, meu irmão, Deus jamais vai abandonar. Por mais difícil que pareça para nós, às vezes a gente passa por situação, gente, o que eu faço agora? Tá bom, pratica o Job lá. Lembra do Job? Vai praticar o Job. Para quem não sabe, jejum, oração e Bíblia. Pratica o Job lá. Deus vai te dar a orientação. Deus vai falar para você o que é que você precisa, o que é que você tem que fazer. Não é agora, é o não. Né?
pastor Gerson já pregou aqui, né? Os não de Deus. Você está preparado para receber um não? Normalmente a gente não está preparado, né? Normalmente a gente não está preparado para E receber os um não nãos de de Deus nos livra de tanta coisa, né, Marcelo? que a gente nem imagina, né? Às vezes a gente quer sair correndo lá e esqueci o negócio lá. Pronto, já fica bravo porque esqueceu de apagar a luz. Mas, gente, será que aquele 30 segundos não foi o livramento do... A gente não sabe. Deus sabe. Né? Ah, perdi o ônibus. Ih, caramba, esqueci de abastecer o carro. Vou ter que passar 10 minutos para até ir dar a volta lá, fazer o retorno, passar no posto, abastecer. Já foi o livramento. Já foi o livramento. E a gente nem sabe disso. A gente nem tem ideia. Camila. A gente tem uma participação aqui do Cássio. Não sei se a Leline conhece. Cássio? Lindo, lindo. Ele está falando assim: temos sempre que manter a chama acesa para nós não cairmos. O trabalho dignifica o homem, mas Deus está no controle. Lindo, perfeito. Vai ganhar até almoço especial, né? Por isso que os pacientes estão lá sem raio-x. Ó, o Cássio está assistindo a live. Aí, ó, tá vendo? Ele está fazendo a aula direitinho, ó. Aí a esposa vai e entrega ele. É porque ele entende que Deus em primeiro lugar. Deixa eu fazer. Aula prática. Exatamente, né? Aula prática, né? Mas, Marcelo, posso trazer uma solução só? Vai lá. Eu fiquei pensando, né? É porque é muito bom você poder estudar, e eu fiz a minha devocional dessa semana sobre isso, né? E eu fiquei pensando, uma solução para eu poder guardar o meu coração do ídolo, né? Que é desmascarando o ídolo. Desmascarar o ídolo, identificar o ídolo. E essa semana eu fiquei parando para pensar o que está ocupando o meu coração. Qual que é o ídolo, né, que eu vou desmascarar? E eu desmascarei um monte, viu, gente? Que tem ídolo que fica escondidinho, se fazendo de bom moço. Ó, você precisa de mim. Você tem, né? Você tem que fazer isso aqui. Então, eu consegui desmascarar na minha vida coisas pequenas, né? Como o mofo que vai crescendo, sutilmente, que você não vê. Quando você vai olhar atrás do guarda-roupa, está tomado de mofo. Você não viu? Coisas pequenininhas, as ervas daninhas, que vão crescendo e ocupam o meu coração, que aí depois me torna dependente dela. E aquilo que o Marcelo falou, eu não consigo compreender que a ausência dela vai me fazer feliz. Então, eu crio uma dependência do ídolo. Então, que Deus nos ajude a guardar o nosso coração e a identificar os ídolos que estão nesse momento. Porque eles vão trocando, viu, gente? O ídolo mudou uma aqui, ó, o inimigo astuto, te coloca outro, de forma que vai ser difícil para você identificar. Porque ele sempre fica, Satanás, né, ele sempre fica ali procurando, ele conhece, ele sabe qual é a sua dificuldade, vamos dizer assim, qual é a sua... Vulnerabilidade. Exatamente, é isso aí. Eu estava tentando... É isso aí, exatamente. Aonde é que você tem aquela falinha, né? Aquela abertura, que é o que a Leline falou. É pequenininha, mas para ele é o suficiente. Para ele ir lá e vai entrando. Sabe aquela coisa? Isso aí não tem nada a ver. Na igreja, mas lá na igreja do fulano, lá, mas eles fazem, por que aqui não pode fazer? O que a Bíblia fala, meu irmão? Aquela velha pergunta, né? O que Cristo faria? Será que realmente não tem nada a ver? Ou é o ser humano, o homem, tentando dar o famoso jeitinho brasileiro, adaptações, né? Interpretações, que a gente já conversou aqui, não vou entrar nesse mérito não, que a gente já falou aqui. A gente tem que ter esse cuidado, tem que estar muito atento, porque é nas coisinhas, nas mínimas coisas que a gente vai se distanciando, a gente vai se acostumando,
né? É o que a Leline falou, né? O mofo vai tomando conta ali ao pouquinho, você vai, mas é só um pontinho. Dali, uma semana, aquele pontinho já está uma mancha do tamanho da mão. Dali, 2 meses, já está na metade da parede, né? E se chover com esse tempo úmido, então, é bênção, né? E aí, porque daí Marcelo, que o bicho vai... Pega tudo. Aí sabe o que acontece? Você acostuma com o cheiro de mofo, aí você não vê mais. Aí a pessoa que chega de fora na sua casa, nossa, que cheiro forte de mofo aqui. Mas os moradores já não sentem mais que aquilo virou comum na minha vida. Acostumou, né? Então, penso assim, que nós devemos pedir muita sabedoria a Deus. Sabedoria para não extrapolar, porque extrapolar faz mal. Eu lembro quando iniciou a igreja, quem veio colaborar foi um seminarista, Eleazar, com a esposa, muito jovens. E ele contou uma experiência própria. Ele era do sul do país, parece, e o avô era muito evangélico, claro, mas muito de regulamentos anteriores. Então, ele, como todo brasileirinho, 10, 12, gostava de jogar um futebol com os colegas na rua. E era proibido pelo avô, ele não podia jogar. E ele sofria porque era uma distração, era uma brincadeira. Então, ele contou isso, eu lembro. E, ao mesmo tempo, ele pregou uma vez que não era bom assistir aqueles desenhos de Walt Disney, nada disso era bom para os meninos da igreja, adolescentes, e ele pregou muito bem isso. Tinha um adolescente, vinha com os pais, e a partir daí não quis vir mais na igreja, porque ele via filmes de Walt Disney assim para se entreter, não era um viciado. E aí ele não veio mais na igreja, e ele não se afastou da igreja, mas ele foi para outra igreja presbiteriana, porque lá não proibiam ver o Walt Disney. Eu não sei se ele é crente ainda, mas eu lembro que me marcou aquilo. Porque temos que ter prudência, né? Não podemos nos viciar, temos que controlar. E quem vai nos dar sabedoria? Deus, né? É por isso, né, Margarida, que a gente tem que estar sintonizado com Deus. E como é que a gente sintoniza com Deus? Lendo a Bíblia. Não tem outra forma, lendo e orando. A comunhão, né? O job. Exatamente. É ter a comunhão, ter a proximidade com Deus. É ler Bíblia e orar. Não tem outro jeito, meu irmão. A gente até pode conversar com o irmão, trocar uma ideia com o pastor, com o presbítero. Não tem problema ajuda, algum. né? Auxilia a gente. Exatamente. Tem uma visão, às vezes, diferente do problema. Mas quem vai orientar mesmo, quem vai dar a solução é Deus. Ele sabe realmente o que é que precisa, o que é que, como é que a gente deve fazer, como é que a gente deve se comportar, proceder. É Deus que vai nos dar a orientação. E isso só Bíblia e oração. Não tem outro jeito, meu irmão. Não tem outro jeito. E é o que a Liline falou, né? A gente precisa estar atento aos pequenos detalhes, né? Porque só Cristo para nos orientar. É o único que a gente realmente pode ter toda a confiança de que a gente não vai ter. O único que eu posso depender. Esse a gente pode ter total dependência que ele vai estar sempre ali ao nosso lado. Às vezes ele não vai nos dar a solução que a gente quer. Mas pode ter certeza, meu irmão, é a melhor. É a melhor. Que realmente a gente possa confiar no nosso Deus. E antes que eu esqueça, meu irmão, não se esqueçam. À noite a gente não vai ter a transmissão online do culto. Se você quiser participar do culto, né, pastor? Só presencial hoje. E vocês já sabem os motivos. Camila. Só um comentário aqui para a gente finalizar. A Sônia falou que a aula hoje foi muito boa. Parabéns. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Amém. Amém. Camila, já que você está com o microfone na mão, olha para a gente terminar então, por favor. Vamos lá.
Santo e amado Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esse momento, Senhor, obrigada pelo Senhor nos ensinar do teu amor, nos mostrar que o Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas. Mas antes de nos mostrar, nos ensina a ter convicção e fazer o Senhor ser prioridade nas nossas vidas. Nos ajude a manter os nossos olhos e coração e mente e tudo que for de nós, ó Deus, voltados para Ti e entregarmos as nossas vidas diante do Teu altar. Em nome de Jesus, nos traga para o culto à noite. Obrigada por esta aula, obrigada pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém.